Desde os primórdios da humanidade, a figura do divino feminino sempre esteve presente, embora muitas vezes obscurecida pelos relatos históricos dominados por perspectivas patriarcais. Entre as tradições mais profundas do conhecimento esotérico surge Sofia, a personificação da sabedoria divina, um arquétipo que transcende culturas, religiões e épocas. Sofia não é apenas um símbolo abstrato, ela é uma presença viva na consciência espiritual, representando o equilíbrio entre a matéria e o espírito, entre o humano e o divino. No gnosticismo, movimento espiritual que floresceu entre os séculos I e IV, Sofia é apresentada como a sabedoria primordial que dá forma ao cosmos e que, paradoxalmente, sofre uma queda que a separa da plenitude do Pai Divino. Essa queda não é apenas um evento mitológico, mas uma metáfora da própria humanidade, nossa separação da consciência pura e da verdade espiritual. Sofia, nesse contexto, representa o chamado para que retornemos à unidade, à sabedoria que nos conecta à fonte divina. Mas Sofia não nasceu apenas no gnosticismo, ela encontra ecos em outras tradições antigas. Na cabala judaica, por exemplo, a sabedoria divina é chamada de Chokmah, uma energia feminina que se manifesta como o fio que une todas as dimensões do universo. Nas culturas egípcia, mesopotâmica e hindu, encontramos deusas como Ísis, Inanna, Shakti ou Devi, todas representações da força criativa, da sabedoria e da intuição feminina. O que essas figuras compartilham é a capacidade de gerar, nutrir e iluminar, mantendo a harmonia entre o céu e a terra, o espírito e a matéria. Sofia também não é estática, ela é dinâmica, um princípio que se manifesta de formas diferentes, dependendo do contexto histórico e espiritual. Nos textos gnósticos, ela é descrita como a força criativa que, ao se afastar da totalidade divina, dá origem ao mundo material. Nesse processo, há uma lição essencial. A existência humana, repleta de dor e imperfeição, é o palco no qual a sabedoria divina busca ser reconhecida e restaurada. Além disso, Sofia é intimamente ligada à consciência feminina e à capacidade humana de intuição e discernimento. Ela é a voz silenciosa que desperta a reflexão, que guia a alma em direção ao conhecimento profundo e à transformação interior. Diferente de conceitos hierárquicos de poder, Sofia não domina. Ela inspira, conduz e desperta. É o divino que se revela na sensibilidade, na empatia e na percepção da verdade que transcende as aparências. Apesar de sua importância ao longo da história, Sofia foi sistematicamente obscurecida. Com a ascensão de religiões patriarcais e sistemas de poder centralizados, sua imagem foi reduzida, reinterpretada ou até demonizada. A sabedoria feminina, que outrora era reconhecida como central na criação e no equilíbrio do universo, passou a ser esquecida, apagada das narrativas oficiais, como se o conhecimento que ela traz fosse perigoso demais para a humanidade. Sofia, a personificação da sabedoria divina, não é apenas um arquétipo de conhecimento, ela é a força criativa que molda o universo. No coração do gnosticismo, sua história revela tanto a origem do mundo quanto os desafios da existência humana, mostrando como o divino feminino está entrelaçado com a vida material e espiritual. Diferente de uma deidade distante, Sofia atua como mediadora entre o absoluto e o manifesto, entre o mundo espiritual e a matéria que habitamos. De acordo com os textos gnósticos, Sofia habitava o pleroma, o reino da perfeição e da luz infinita, onde todas as entidades divinas coexistem em harmonia. No entanto, movida por uma vontade própria ou por um desejo de experimentar a criação, ela se afastou da totalidade do Pai Divino. Este afastamento, muitas vezes chamado de queda, não é um pecado no sentido moral, mas uma separação do estado de unidade. É um momento simbólico que representa o impulso da consciência em buscar autonomia, mesmo que isso envolva risco e sofrimento. A consequência dessa separação foi profunda. Da queda de Sofia nasceu o cosmos, o mundo material, imperfeito e cheio de contrastes. Em sua tentativa de criar sem o apoio total do pleroma, Sofia gerou entidades que, por não terem recebido a plenitude da luz divina, se tornaram seres imperfeitos.
Entre eles destaca-se o demiurgo, a figura criadora do mundo físico, muitas vezes retratada como ignorante da perfeição original e, em alguns relatos, até opressora da humanidade. Essa narrativa não é apenas mito, mas uma profunda metáfora do mundo que conhecemos. Ela explica por que a existência humana está marcada por dor, conflito e separação espiritual, ao mesmo tempo em que revela que a sabedoria e a luz de Sofia ainda podem ser acessadas. A queda, portanto, não é um fim, mas um convite. É a oportunidade de que a consciência desperte e reconcilie o humano com o divino. O papel de Sofia na criação vai além de simplesmente gerar o mundo físico. Ela é a força que permeia todas as manifestações da vida. Cada flor, cada estrela, cada sopro de consciência humana contém a sua essência. Ela não está separada do universo. Ela é o universo em movimento, a energia que conecta matéria e espírito, razão e intuição, luz e sombra. Compreender Sofia é, portanto, compreender a própria estrutura da existência. No entanto, a história da criação de Sofia também traz um alerta. Quando a sabedoria feminina é ignorada ou suprimida, o mundo se desequilibra. Ao longo da história, o apagamento de Sofia do imaginário coletivo refletiu-se em sociedades que desvalorizam a intuição, a compaixão e o equilíbrio. A ausência do divino feminino cria uma humanidade que busca respostas apenas no poder, na lógica unilateral ou na dominação, ignorando a sabedoria que nasce da sensibilidade e da percepção profunda. Apesar de sua queda e do aparente esquecimento, Sofia continua presente, esperando ser reconhecida. Ela é o fio de luz que pode guiar a humanidade de volta à unidade, à harmonia entre o material e o espiritual. Quando nos voltamos para a intuição, para a reflexão e para a compaixão, atributos que Sofia personifica, começamos a reconstruir o elo perdido. A criação não é apenas o mundo físico, mas também a jornada interna de cada ser humano em busca da sabedoria que nunca foi totalmente perdida. Assim, o mito da queda de Sofia não é apenas uma história antiga, é um convite contínuo à reconciliação com o divino feminino. Cada gesto de empatia, cada insight profundo e cada ato de consciência são expressões da sabedoria de Sofia, presentes mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Ela é a lembrança viva de que o mundo, apesar de sua imperfeição, é permeado por uma força que pode ser despertada, a força da sabedoria que dá sentido à vida e à criação. Sofia não é apenas a criadora do mundo, ela é a guardiã do conhecimento que transcende a aparência das coisas, o saber que conecta a humanidade à essência divina. Desde os primórdios, aqueles que buscaram compreender o universo além do tangível encontraram em Sofia um guia silencioso, um farol que ilumina a mente e desperta o coração. O conhecimento que ela oferece não é linear ou dogmático, mas profundo, simbólico e transformador, destinado àqueles que se atrevem a olhar para dentro de si mesmos. Nos textos gnósticos, especialmente nos manuscritos descobertos em Nag Hammadi, Sofia é descrita como a detentora de ensinamentos ocultos, conhecidos apenas por aqueles que possuem olhos para ver e ouvidos para ouvir. O famoso Pistis Sophia, um dos mais importantes textos gnósticos, apresenta diálogos entre Jesus e seus discípulos sobre a queda, redenção e ascensão de Sofia. Nesse contexto, o conhecimento não é dado como uma doutrina imposta, mas como uma revelação que deve ser vivida e experimentada. Ele exige introspecção, coragem e a disposição de enfrentar a própria sombra. O conhecimento oculto de Sofia é muitas vezes simbólico, utilizando imagens como luz, água e caminhos que representam a consciência, a purificação e a jornada espiritual. Cada símbolo é um portal que conecta o buscador ao entendimento mais profundo da realidade. A água, por exemplo, simboliza a sabedoria fluida que permeia todas as coisas, ao mesmo tempo em que purifica e desperta. A luz é a clareza que se revela quando a mente se abre para a percepção direta da verdade, enquanto os caminhos representam escolhas e etapas no despertar da consciência. Mas Sofia não transmitia apenas conceitos abstratos. Ela guiava a humanidade na prática da transformação.
Através de rituais, meditações, ensinamentos éticos e introspectivos, era possível reconectar-se com sua presença. Ela ensinava que a verdadeira sabedoria não é acumulada pelo intelecto, mas descoberta na experiência do ser. Aqueles que seguiam seus ensinamentos aprendiam a distinguir o que é passageiro do que é eterno, a perceber a essência por trás da forma e a reconhecer a centelha divina dentro de si mesmos. Historicamente, esse conhecimento foi frequentemente ocultado ou distorcido. Com a ascensão das estruturas religiosas patriarcais, muitos textos gnósticos foram destruídos ou proibidos, e a figura de Sofia foi obscurecida. No entanto, mesmo em meio à repressão, a sua essência sobreviveu, muitas vezes transmitida de forma velada em símbolos, mitos e tradições místicas. A alquimia, por exemplo, preservou aspectos de sua sabedoria, associando a transformação espiritual à transformação da matéria, como se cada processo físico fosse um reflexo do despertar interior que Sofia encarna. Além disso, Sofia também se revela como arquétipo psicológico. Ela representa a intuição, a criatividade, a empatia e a capacidade de discernir a verdade além da ilusão. É o princípio que nos lembra que conhecimento não é apenas informação, mas percepção e integração. Na psicologia moderna, alguns autores veem Sofia como a expressão do inconsciente feminino coletivo, a força que nos conecta à sabedoria ancestral e ao instinto de harmonia com a vida. O conhecimento oculto de Sofia, portanto, não é exclusivo de um tempo ou lugar. Ele é atemporal, universal, aguardando ser despertado em cada indivíduo disposto a buscar a verdade. Ele desafia convenções, resiste à censura e lembra que o poder do divino feminino nunca foi completamente apagado. Mesmo nas sociedades mais rígidas e controladoras, a presença de Sofia pode ser sentida nos gestos de compaixão, nos momentos de insight e nos instantes de conexão com algo maior que nós mesmos. Ao longo da história, Sofia, o divino feminino, não apenas foi esquecida, ela foi sistematicamente obscurecida e silenciada. Sua sabedoria, que deveria ser celebrada como fonte de equilíbrio e compreensão do cosmos, tornou-se alvo de repressão por sociedades e instituições que buscavam consolidar poder e autoridade. O arquétipo da sabedoria feminina foi reduzido, distorcido ou demonizado, criando um abismo entre a humanidade e o conhecimento intuitivo que Sofia representa. Nos primórdios do cristianismo institucionalizado, especialmente após o Concílio de Nicéia em 325 d.C., os textos gnósticos que falavam diretamente de Sofia começaram a ser censurados. Livros sagrados como os encontrados em Nag Hammadi, incluindo o Pistis Sophia, foram escondidos ou destruídos, muitas vezes de maneira sistemática. A figura de Sofia, que nos ensinava a buscar a sabedoria interior, a autonomia espiritual e a consciência crítica, representava uma ameaça a estruturas que buscavam obedientes seguidores em vez de buscadores iluminados. Além do apagamento textual, Sofia também sofreu um ataque simbólico. Deus passou a ser predominantemente representado de forma masculina, enquanto as deusas e arquétipos femininos foram relegados a papéis secundários, muitas vezes associados à tentação, ao pecado ou à desordem. A sabedoria feminina, antes vista como mediadora entre o divino e o humano, passou a ser percebida como instável, perigosa ou supérflua. Essa mudança histórica teve consequências profundas na forma como culturas inteiras passaram a entender o mundo e a espiritualidade. O apagamento de Sofia não ocorreu apenas no cristianismo. Em muitas tradições patriarcais ao redor do mundo, deusas e símbolos do feminino divino foram substituídos ou absorvidos por figuras masculinas. Ísis, por exemplo, teve seu culto gradualmente assimilado pelo cristianismo e transformado em memórias fragmentadas de uma maternidade divina, sem a força de sua sabedoria criativa. Shakti, na Índia, embora ainda reverenciada, foi em muitos contextos reduzida a um papel de apoio aos deuses masculinos, obscurecendo seu poder autônomo. O impacto desse apagamento é mais profundo do que se imagina. Ele não afetou apenas a história religiosa ou cultural, mas moldou a psique coletiva da humanidade.
Ao se distanciar da sabedoria feminina, sociedades inteiras passaram a valorizar excessivamente o raciocínio linear, a força bruta e o controle externo, em detrimento da intuição, da empatia e da harmonia com o universo. A repressão de Sofia criou uma desconexão com o próprio conhecimento interior, com a capacidade de perceber a verdade além do visível e de integrar corpo, mente e espírito. Mesmo assim, Sofia nunca foi totalmente apagada. Sua presença persistiu em mitos, lendas e práticas esotéricas. Alquimistas medievais, cabalistas e místicos preservaram em segredo fragmentos de sua sabedoria. Cada símbolo, cada ritual e cada manuscrito esotérico contém resquícios do divino feminino, esperando ser redescoberto. É como se Sofia tivesse se escondido nas sombras da história, não para desaparecer, mas para ser encontrada por aqueles que realmente buscassem a verdade. O que vemos, portanto, não é apenas a história de uma figura esquecida, mas uma narrativa de resistência. Sofia, mesmo quando marginalizada, continuou a influenciar mentes e corações, moldando discretamente a evolução espiritual da humanidade. Ela representa a memória de um mundo onde a sabedoria e a intuição feminina não eram apenas respeitadas, mas consideradas essenciais para a harmonia cósmica. Muito antes de Sofia ser mencionada nos textos gnósticos, sua essência já pulsava nas tradições espirituais mais antigas da humanidade. O divino feminino, representado pela sabedoria, pela criação e pelo poder de transformação, foi reverenciado em incontáveis culturas, desde civilizações mesopotâmicas até sociedades indígenas ao redor do mundo. Sofia é um arquétipo universal, e sua presença ancestral comprova que, em algum momento da história humana, a sabedoria feminina era vista como indispensável para a vida e para o cosmos. Na Mesopotâmia, encontramos uma das primeiras expressões claras dessa energia. Inanna, deusa do amor, da fertilidade e da guerra. Inanna desce ao submundo para enfrentar sua própria escuridão, morre simbolicamente e renasce, trazendo consigo o poder da transformação interior, um processo profundamente alinhado ao ciclo espiritual de Sofia. Essa jornada representa a descida da consciência à matéria, a perda da unidade divina e o retorno iluminado, exatamente como a narrativa gnóstica descreve a queda e a ascensão de Sofia. No Egito Antigo, surge Ísis, talvez a representação mais poderosa da sabedoria feminina. Ísis não era apenas mãe e esposa, mas maga, curadora e conhecedora dos segredos do universo. Ela reunia o corpo despedaçado de Osíris, devolvendo-lhe a vida, simbolizando a capacidade feminina de restaurar ordem a partir do caos, uma característica essencial de Sofia, que busca reequilibrar o cosmos após sua queda. O culto a Ísis se espalhou por todo o Mediterrâneo e influenciou profundamente o simbolismo esotérico dos séculos seguintes. Na tradição hebraica, encontramos a figura de Chokmah, a sabedoria divina, que em muitos textos é sutilmente feminina. No livro de Provérbios, a sabedoria é descrita como uma mulher que clama nas ruas, oferecendo discernimento à humanidade. Ela está ao lado de Deus na criação do mundo, trabalhando como arquiteta do cosmos. Embora posteriormente reinterpretada de forma mais abstrata, essa sabedoria feminina é uma das raízes diretas do conceito gnóstico de Sofia. Na cultura grega, o eco mais evidente é a própria palavra Sofia, que significa sabedoria. A filosofia helenística via a sabedoria como um princípio orientador que conduz a alma à harmonia com o cosmos. Para Platão, o mundo sensível é apenas uma sombra da realidade verdadeira, uma visão profundamente alinhada ao gnosticismo, que afirma que a sabedoria é o caminho para a libertação da ilusão material. A deusa Atena, protetora da cidade de Atenas, também carrega elementos do arquétipo de Sofia. Ela surge totalmente formada da cabeça de Zeus, simbolizando o nascimento da sabedoria a partir da consciência divina. Na Índia, a energia feminina primordial é chamada de Shakti, a força vital que permeia toda a existência. Shakti não é subordinada aos deuses masculinos. Ela é o poder que os anima. Sem Shakti, Shiva é apenas consciência inerte. Com ela, torna-se o dançarino cósmico que move o universo.
Assim como Sofia, Shakti é tanto criadora quanto transformadora, a energia que liga o mundo material ao espiritual. Dentro do tantrismo, a libertação espiritual é encontrada ao despertar essa energia feminina interna, refletindo o chamado de Sofia para que o ser humano retorne à sabedoria profunda. Mesmo nas tradições indígenas das Américas, encontramos figuras que ecoam Sofia. Entre muitos povos, a Mãe Terra não é apenas fonte de alimento, mas também de conhecimento e equilíbrio. Para os xamãs, a sabedoria feminina é essencial para a cura e para a relação harmoniosa com o mundo natural. A Terra é vista como sábia, viva e consciente, exatamente como Sofia, cuja essência permeia toda a criação. O que todas essas tradições revelam é simples, mas profundo. O divino feminino sempre foi reconhecido como fundamento da vida, da sabedoria e da harmonia. Ao longo de milênios, culturas diferentes, sem qualquer conexão entre si, identificaram no feminino uma força cósmica essencial. Essa presença universal reforça a ideia de que Sofia não é apenas uma figura gnóstica, mas um arquétipo eterno, um princípio que sempre existiu e sempre existirá, independentemente das tentativas de apagá-lo. Contudo, a transição para civilizações mais hierárquicas e patriarcais alterou profundamente essa percepção. Muitas dessas deusas foram rebaixadas, transformadas em símbolos menores ou completamente substituídas. Mas a essência não desapareceu. Ela sobreviveu nos mitos, nas práticas ocultas e nos corações daqueles que buscavam a verdade. Cada uma dessas tradições preservou um fragmento de Sofia e juntas elas formam o mosaico do divino feminino que vamos continuar explorando. Quando olhamos para os primórdios do cristianismo, é impossível ignorar a presença de Sofia, mesmo que de maneira velada. Nos primeiros séculos da era cristã, antes que a igreja institucionalizada consolidasse seu poder, havia correntes gnósticas que preservavam o conhecimento do divino feminino. Para esses grupos, Sofia não era apenas uma figura simbólica, ela era um princípio ativo, capaz de guiar a humanidade em direção à plenitude espiritual e à compreensão do mistério da criação. Nos textos gnósticos, como os encontrados em Nag Hammadi, Sofia aparece em diálogos profundos com Cristo, revelando verdades que a ortodoxia mais tarde tentaria apagar. Ela é descrita como a força que desperta a consciência, o elo que reconcilia o mundo material com o espiritual. Diferente da visão dominante, que reduziria a mulher a papéis secundários, Sofia é autônoma, criativa e essencial para a salvação do mundo. Através dela, o Cristo não é apenas um salvador externo, mas um guia que conecta cada ser humano à própria centelha divina. A queda de Sofia, narrada em textos como o Pistis Sophia, é interpretada como uma metáfora do estado de alienação da humanidade. Quando o conhecimento divino é esquecido ou rejeitado, surge o sofrimento, a ignorância e a desconexão com a essência. Mas Sofia, mesmo caída, mantém o desejo de restaurar a harmonia, de guiar as almas de volta à unidade. Este é um conceito revolucionário. A salvação não depende apenas da fé ou da obediência, mas da reconexão com a sabedoria feminina que existe dentro de cada ser humano. No cristianismo primitivo, existiam grupos que veneravam Sofia como sabedoria divina e intermediária. Esses grupos praticavam rituais secretos, estudavam textos sagrados e buscavam despertar a consciência interior. Eles entendiam que a espiritualidade não podia ser imposta hierarquicamente. Ela precisava ser experimentada, compreendida e integrada. Sofia não era apenas venerada, ela era vivida. Ela ensinava que a transformação espiritual depende de reconhecer o próprio divino, de olhar para dentro e de perceber que a luz está além do mundo material, mas também dentro de cada indivíduo. Porém, a ascensão da igreja institucionalizada trouxe uma mudança dramática. À medida que o cristianismo se consolidava como religião dominante do Império Romano, os ensinamentos gnósticos foram declarados heréticos. Textos que mencionavam Sofia foram destruídos ou escondidos, e a figura feminina foi obscurecida em favor de uma narrativa centrada no Cristo masculino e na autoridade clerical. O poder de Sofia de inspirar autonomia espiritual e discernimento representava uma ameaça
para instituições que buscavam controlar a fé, consolidando sua própria hierarquia e limitando o acesso direto à sabedoria divina. Apesar dessa repressão, fragmentos da presença de Sofia sobreviveram. Elementos de seu simbolismo foram incorporados discretamente em tradições cristãs, na veneração de Maria, por exemplo, ou na linguagem alegórica dos místicos medievais. A sabedoria feminina continuou a existir nas entrelinhas da espiritualidade, esperando o momento de ser redescoberta. Para os gnósticos, Sofia nunca morreu. Ela apenas se retirou da história visível, mantendo-se viva na consciência daqueles que buscavam a verdade por trás das aparências. Além disso, Sofia exercia uma influência indireta sobre a prática espiritual, moldando atitudes éticas e morais. O chamado à compaixão, a introspecção e a reconciliação com o próximo são expressões da sabedoria feminina. Mesmo quando apagada das narrativas oficiais, sua essência continuou a inspirar aqueles que buscavam compreender o propósito da vida, conectar-se com o divino e transformar a experiência humana em algo mais consciente e harmonioso. Após séculos de silenciamento e apagamento, Sofia, o divino feminino, começou a emergir novamente na consciência humana, primeiro de forma discreta e depois com força crescente. O resgate do arquétipo de Sofia não é apenas uma recuperação histórica, mas uma necessidade espiritual. Sem a sabedoria feminina, o equilíbrio entre o material e o espiritual permanece comprometido e a humanidade continua presa a uma percepção parcial da realidade. Movimentos esotéricos e ocultistas foram alguns dos primeiros a preservar e reinterpretar a presença de Sofia. Na alquimia, por exemplo, a sabedoria feminina aparece simbolicamente como a força que transforma chumbo em ouro, uma metáfora da transmutação espiritual. Ela não é apenas uma energia abstrata, mas uma força viva que permeia a matéria e revela a unidade entre corpo, mente e espírito. Cabalistas, rosacruzes e alquimistas medievais reconheceram sua importância, muitas vezes escondendo suas mensagens em símbolos, em figuras femininas ou em palavras cifradas, garantindo que seu legado sobrevivesse mesmo diante da repressão. No Renascimento, o interesse por textos antigos trouxe Sofia de volta à luz, embora de forma simbólica. Artistas, filósofos e pensadores redescobriram a sabedoria feminina através de mitos, obras literárias e estudos gnósticos. O despertar para o divino feminino estava vinculado à própria expansão do conhecimento humano. O intelecto e a intuição começaram a caminhar lado a lado, refletindo a dualidade de Sofia como criadora e mediadora, fonte de sabedoria e força transformadora. Na modernidade, o resgate do divino feminino ganhou força através de movimentos espirituais, feministas e de reconexão com a natureza. O despertar para Sofia se manifesta na valorização da intuição, da empatia e da consciência ecológica. Ela nos lembra que a sabedoria não é apenas racional, mas vivencial, e que a harmonia com o universo depende de restaurar o equilíbrio entre masculinidade e feminilidade, razão e intuição, força e compaixão. O resgate de Sofia também se manifesta no campo psicológico. Autores modernos reconhecem que o arquétipo feminino é essencial para a integração da psique humana. Ele permite que homens e mulheres reconectem-se com aspectos da intuição, da empatia e da percepção profunda, recuperando dimensões da consciência que foram reprimidas por séculos de cultura patriarcal. A presença de Sofia dentro de cada indivíduo atua como um guia, mostrando que a verdadeira força não é apenas poder externo, mas capacidade de refletir, sentir e criar. Além disso, o divino feminino está profundamente ligado à prática espiritual contemporânea. Meditações, rituais e práticas de autoexploração buscam restabelecer a conexão com Sofia, ajudando os buscadores a integrar corpo, mente e espírito. Ela é a energia que desperta a sabedoria interna, ilumina a consciência e orienta para decisões alinhadas com a verdade interior. Cada gesto de cuidado, cada momento de reflexão ou conexão com a natureza é uma manifestação do resgate do divino feminino que Sofia representa. Mesmo diante da modernidade, onde o pragmatismo e o materialismo muitas vezes predominam,
Sofia continua atuante. Ela se manifesta na arte, na ciência, na filosofia e na espiritualidade, lembrando que o conhecimento verdadeiro é equilibrado. Compreende tanto o racional quanto o intuitivo, o externo e o interno, a ação e a contemplação. O resgate do divino feminino é, portanto, uma tarefa coletiva, que exige reconectar-se com aquilo que foi suprimido, trazendo à tona a força criativa que nos foi originalmente oferecida. Sofia, o divino feminino, não é apenas uma figura do passado ou uma lembrança mística. Ela continua ativa, vibrante e essencial para a humanidade moderna. Em uma era marcada por rápidas transformações tecnológicas, desafios sociais e crises existenciais, a presença de Sofia surge como um farol de equilíbrio, lembrando-nos que a verdadeira sabedoria não se encontra apenas no intelecto ou na acumulação de informações, mas na integração de consciência, intuição e compaixão. No contexto contemporâneo, Sofia atua de várias formas. Ela inspira movimentos espirituais que buscam reconectar o indivíduo com sua essência interior e com a natureza. Práticas de meditação e yoga, rituais de conexão com a lua e ciclos da natureza, são maneiras de reconectar-se com o divino feminino. Sofia guia aqueles que desejam transcender a fragmentação da vida moderna, ajudando-os a encontrar sentido e harmonia, mesmo em meio ao caos urbano e à pressão constante do mundo material. A influência de Sofia também se manifesta na valorização da empatia, da intuição e da cooperação, qualidades frequentemente subestimadas em sociedades altamente competitivas. O feminino divino nos lembra que liderança não é apenas controle e autoridade, mas a capacidade de nutrir, inspirar e criar contextos de equilíbrio. Organizações, comunidades e indivíduos que integram essas qualidades conseguem navegar melhor pelos desafios da vida contemporânea, resolvendo conflitos e criando soluções inovadoras com base na sabedoria profunda. Além disso, Sofia é uma força que equilibra a polaridade entre masculino e feminino dentro de cada pessoa, independentemente do gênero. Em psicologia, isso é frequentemente referido como integração da ânima e do ânimos, a harmonização das energias internas que representam diferentes aspectos da consciência. Sofia, como arquétipo feminino, traz a sensibilidade, a intuição e a percepção, enquanto os aspectos masculinos frequentemente associados à ação e à lógica ganham direção e propósito. A integração dessas energias resulta em indivíduos mais completos, conscientes e capazes de realizar mudanças significativas na própria vida e na sociedade. No campo social e cultural, o despertar para Sofia reflete-se no movimento pelo empoderamento feminino e na valorização das qualidades tradicionalmente associadas ao feminino: cuidado, intuição, colaboração e sabedoria prática. Mas o resgate do divino feminino não é exclusivo das mulheres. Homens que incorporam a energia de Sofia desenvolvem uma consciência mais equilibrada, capacidade de ouvir, refletir e agir de maneira compassiva e eficaz. Sofia, portanto, não pertence a um gênero específico. Ela é uma força universal que guia toda a humanidade. O impacto de Sofia na vida moderna também se estende à arte, literatura e ciência. Artistas, escritores e pensadores intuitivos frequentemente canalizam sua energia, criando obras que despertam consciência, questionam a realidade e inspiram transformação. Na ciência, o espírito de Sofia se manifesta na busca por entendimento profundo, na observação atenta e na integração de diferentes áreas do conhecimento para revelar padrões mais amplos do universo. Ela nos lembra que a verdadeira sabedoria é holística, conectando ciência, arte, ética e espiritualidade. Por fim, Sofia representa um convite à reconexão consigo mesmo e com o cosmos. Ela nos lembra que, embora a humanidade possa ter se afastado do divino feminino por séculos, a essência da sabedoria, da compaixão e da intuição nunca desapareceu. Ela pulsa na consciência coletiva e individual, aguardando que cada ser desperte para a presença do feminino divino dentro de si. Reconhecer Sofia é assumir a responsabilidade de viver com mais equilíbrio, integridade e harmonia, restaurando a conexão com o que é eterno, verdadeiro
e profundamente transformador. O renascimento da Gnosis representa a redescoberta de Sofia e da sabedoria que ela encarna. Após séculos de apagamento e ocultamento, a humanidade moderna começou a se reconectar com os ensinamentos antigos, despertando para a consciência de que o divino feminino não é apenas mito ou símbolo, mas uma força viva, capaz de transformar vidas, sociedades e culturas. Este renascimento não é linear nem uniforme. Ele ocorre em fragmentos, manifestações individuais e coletivas que resgatam a essência do que foi perdido. Gnosis, palavra de origem grega que significa conhecimento, vai além da simples informação. Trata-se de um conhecimento direto, experiencial, que conecta o ser humano ao divino dentro de si e ao cosmos em sua totalidade. Sofia, como guardiã dessa sabedoria, oferece caminhos para que cada indivíduo desperte a consciência profunda, reconhecendo a interconexão entre o físico e o espiritual, entre o consciente e o inconsciente, entre a humanidade e o universo. O renascimento da Gnosis é visível em várias dimensões da vida contemporânea. Movimentos espirituais e esotéricos redescobrem textos gnósticos, práticas de meditação, alquimia espiritual e filosofias antigas, reconstruindo o conhecimento que fora perdido ou reprimido. Cada pessoa que se volta para o autoconhecimento, que busca compreender a própria essência e a verdade oculta do mundo, participa desse renascimento. Sofia atua como guia invisível, inspirando a busca interior e oferecendo discernimento para navegar na complexidade da existência moderna. Este movimento também reflete na ciência e na arte, áreas que, mesmo sob uma perspectiva racional, começam a reconhecer padrões universais, conexões ocultas e a importância de integrar corpo, mente e espírito. Artistas, escritores, filósofos e cientistas intuitivos canalizam Sofia através de sua criatividade, descobrindo novas formas de expressão e compreensão. A Gnosis, nesse sentido, não é separada do cotidiano. Ela se manifesta nas escolhas, nos relacionamentos, na ética, na forma de viver consciente. Além disso, o renascimento da Gnosis é um chamado à reconciliação do masculino e do feminino internos. Cada indivíduo possui dentro de si aspectos dessas polaridades, e Sofia representa a integração necessária do feminino, intuição, empatia, percepção e cuidado, que equilibra a ação, o raciocínio lógico e a força representadas pelo masculino. Quando essa harmonia é restaurada, a consciência humana se torna mais completa, capaz de agir com discernimento, compaixão e criatividade. Historicamente, esse renascimento ocorre em paralelo à recuperação de textos antigos, ao estudo de tradições gnósticas, cabalísticas e alquímicas, e à valorização do conhecimento que não se limita à razão, mas inclui a experiência, o insight e a reflexão interna. A Gnosis não é dogma, ela é vivência. Ela ensina que a sabedoria verdadeira se encontra na jornada, não apenas no destino, e que o divino feminino, através de Sofia, está sempre pronto para guiar o buscador que se dispuser a ouvir. O renascimento da Gnosis também é um processo de libertação. Ele permite que a humanidade recupere o poder de questionar, discernir e experienciar a espiritualidade de forma autêntica, sem depender de autoridades externas ou dogmas impostos. Sofia, nesse contexto, não é apenas uma figura histórica, mas a força que desperta a consciência coletiva, lembrando que o conhecimento, quando ignorado ou escondido, gera alienação, mas quando retomado, gera transformação profunda. Chegamos ao ponto culminante da história de Sofia, a revelação final do divino feminino que tentaram apagar, mas que sempre esteve presente, aguardando o momento de ser plenamente reconhecida. Sofia não é apenas um arquétipo antigo ou um mito. Ela é a sabedoria viva, a força que permeia toda a criação e que convida cada ser humano a despertar para a consciência plena de si mesmo e do universo. A revelação de Sofia se manifesta primeiro na compreensão de que o divino não está apenas em entidades externas, em dogmas ou em estruturas de poder. Ele está dentro de cada pessoa, no íntimo de seu coração e de sua mente. Sofia nos ensina que a verdadeira sabedoria
surge da integração de todas as dimensões da existência, o material e o espiritual, o masculino e o feminino, a razão e a intuição. Ela é o fio que costura o tecido da vida, mostrando que tudo está interligado e que cada ação, pensamento e sentimento reverbera no cosmos. No mundo moderno, essa revelação é particularmente necessária. Vivemos em uma era marcada pela fragmentação, excesso de informação, pressões sociais, crises ambientais e conflitos internos. Sofia surge como um guia, lembrando que a reconexão com o divino feminino é essencial para restaurar equilíbrio e harmonia. Ela nos mostra que a transformação não depende de poder externo, mas do despertar interno, da capacidade de perceber, sentir e agir com sabedoria. Cada gesto de compaixão, cada insight intuitivo e cada ato consciente é uma expressão da presença de Sofia em nossas vidas. Além disso, a revelação final de Sofia implica em resgatar e valorizar a sabedoria feminina em todas as suas formas. Isto inclui a intuição, a empatia, a criatividade, a sensibilidade e a capacidade de harmonizar opostos. Sociedades que incorporam essas qualidades desenvolvem não apenas progresso tecnológico, mas equilíbrio social, respeito à natureza e uma percepção mais profunda da vida. Sofia nos mostra que a verdadeira evolução não é apenas material, mas espiritual, ética e emocional. Espiritualmente, Sofia atua como mediadora entre o humano e o divino. Ela nos ensina que cada ser humano possui uma centelha de luz, uma faísca divina que pode ser despertada. A gnosis, o conhecimento direto da realidade, não é privilégio de poucos, mas uma possibilidade disponível a todos que se dispõem a olhar para dentro, a questionar, a refletir e a integrar suas experiências. Sofia guia esse processo, iluminando o caminho e oferecendo discernimento para que cada passo seja consciente e alinhado com a verdade interior. Historicamente, a revelação final também é uma vitória simbólica. Após séculos de repressão, apagamento e distorção, o divino feminino ressurge, mostrando que nenhum poder humano pode extinguir a essência da sabedoria, da compaixão e da criatividade que Sofia representa. Ela transcende dogmas, religiões e fronteiras culturais, lembrando que a espiritualidade é uma experiência viva, dinâmica e acessível a todos. Finalmente, Sofia nos convida a uma ação prática, viver de acordo com a sabedoria que ela encarna. Isso significa integrar corpo, mente e espírito, valorizar a intuição tanto quanto a razão, agir com empatia e consciência, reconhecer a sacralidade da vida e da natureza e contribuir para um mundo mais equilibrado e harmonioso. A revelação final não é apenas uma compreensão intelectual, é um chamado à transformação diária, pessoal e coletiva. Assim, a história de Sofia não termina com esquecimento ou opressão. Ela se torna eterna naqueles que despertam para a sabedoria feminina, naqueles que reconhecem que o divino não é distante, mas habita dentro de cada um. Sofia, o divino feminino, nos lembra que o poder real reside no equilíbrio, na integração e no amor consciente. Ela nos mostra que, ao reconectar-nos com essa força, podemos transformar não apenas nossa própria vida, mas a consciência coletiva da humanidade.